E então nós vamos continuar falando aqui sobre mais 4 características de Josué. A terceira característica que eu quero mencionar aqui é que Josué era um homem de guerra. Josué era um guerreiro. Josué era um homem que foi habilitado pelo próprio Deus nas suas guerras. Eu não vejo na Bíblia em nenhum momento em que Josué foi preparado para ser um guerreiro, preparado por homens. Foi o próprio Deus que habilitou Josué a ser um tremendo guerreiro, um guerreiro do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E nós podemos aprender a sermos guerreiros. Todas as guerras que Josué enfrentou, ou melhor, que o povo de Israel enfrentava e vencia, lá estava Josué sendo comandante, sendo general de guerra. E não foi isso que Jesus nos ensinou. Ele não disse que nós deveríamos lutar as nossas próprias guerras. Está na palavra. Lucas 16,16 diz: o reino de Deus é tomado à violência, é tomado à força. A lei e os profetas duraram até João Batista. Desde então é anunciado o reino de Deus, e cada um tem que colocar força, tem que impregnar força para entrar no reino de Deus. Ao ponto de dizer que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus. Capítulo 10 de 2 Coríntios, versículo 4 em diante. Ou seja, se há arma, se há uma milícia, se há uma luta, significa que vivemos em guerra. Jesus falou: eu não vim trazer paz, eu vim trazer guerra. Apesar de ele ter falado: eu vos dou a paz, mas a guerra que ele está falando é uma guerra contra os inimigos. O apóstolo Paulo diz o quê? Ele diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra príncipes das trevas deste século, contra hostes espirituais amoldados nas regiões celestiais. Então há uma guerra que lutamos contra o mal, contra o diabo. O apóstolo João diz que para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo, porque o diabo está lutando o tempo todo para nos guerrear, para nos vencer, para sacudir as nossas vidas. O apóstolo Pedro diz em 1 Pedro 5,8: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda bramando como leão em derredor, buscando a quem possa tragar. Então há uma guerra constante. Além da guerra que temos contra o diabo, o apóstolo Paulo vai dizer que nós também enfrentamos uma guerra contra nós mesmos. Enfrentamos uma guerra contra a nossa própria vida. Enfrentamos uma guerra contra a nossa própria natureza, que é a natureza caída, a natureza carnal. Então, Gálatas 5,16 fala que há uma luta da carne contra o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Então há uma guerra, e nós podemos aprender como Josué. Josué lutava contra homens, porque naquela época do Velho Testamento a luta era contra outras nações, para que o povo de Israel pudesse garantir a sua liberdade, garantir a sua própria terra. Hoje a nossa guerra é contra a nossa própria natureza. Por isso que Jesus fala que aquele que quer seguir a Ele deve negar-se a si mesmo e seguir ao Senhor. A nossa guerra é contra o diabo, contra os demônios, e nós precisamos estar firmes como guerreiros, cheios do Espírito Santo, para enfrentar os demônios, expulsar os demônios da nossa própria vida, do nosso caminho, e os demônios da vida de outras pessoas. Para tanto, Jesus nos deu o quê? Lucas 10:19: eis que vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões, e todo o poder do inimigo, toda a força do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Então nós estamos numa guerra. E aí a diferença será em como vamos assumir uma postura de guerreiros para então enfrentar as nossas guerras e vencer. De maneira que nós já temos aí uma garantia da vitória. A Bíblia diz que nós não somos apenas vencedores, somos mais e mais do que vencedores.